1 Reis, capítulo 20, versículo 28. Amém, queridos? Quero pedir para que toda a igreja se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Amém. 1 Reis, capítulo 20, versículo 28 diz assim: E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Amém? Vamos ler novamente o versículo 28, que diz assim: E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Amém? Feche sua Bíblia, coloque em cima do banco. Amém? Permaneça de pé. Aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor, nessa noite quero te pedir, a Deus Santo, para que o Senhor venha tomar a minha vida nas Tuas mãos e que o Senhor possa, Senhor, falar à Tua igreja aquilo que aprove a Ti, aquilo que é segundo a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, me usa, Senhor, como instrumento, o canal, Senhor, nessa noite, Deus, um porta-voz da Tua mensagem. Alcança, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo online, Pai, ao vivo, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e também, Senhor, que assistirá essa pregação depois pelo YouTube, que o Senhor possa, meu Deus, conceder a graça, Deus, de ouvir a Tua mensagem, receber a Tua palavra e ser edificados, ó Deus, para que através das nossas vidas o Teu nome venha a ser glorificado, porque assim como disse João Batista, que importa que eu diminua para que o Senhor cresça, também, Deus, hoje eu quero dar um passo atrás na Tua presença, como sinal de temor e reverência, para que o Teu Espírito, somente o Teu Espírito, possa tomar a minha dianteira, Deus, e falar à Tua igreja essa noite, não aquilo que querem, mas sim aquilo que precisam ouvir, não aquilo que eu quero, mas sim aquilo que o Senhor tem para falar. Nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco, Senhor, na qualidade, Senhor, de porta-voz da Tua mensagem. Usa-me, Senhor, com ousadia, poder e grande glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem crê assim, diga amém. Glória a Deus, amém? A epígrafe desse texto diz assim, no capítulo 20, no início do capítulo 20, guerra entre Acabe e o rei da Síria. E o tema dessa mensagem é Deus de montes, planícies e vales. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus de montes, planícies e vales. Mais uma vez, até que ele entenda: Deus de montes, planícies e vales. Amém? Para que nós possamos entender o contexto dessa mensagem, é necessário nós retrocedermos alguns versículos antes, onde a partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor ainda no capítulo 20, que Ben-Hadad, rei da Síria, ele ajunta todo o exército da Síria para pelejar contra o exército de Israel. E em Samaria, diz a palavra do Senhor, que haviam ali aproximadamente 32 mil soldados, 32 mil guerreiros, 32 mil valentes. E ele ordena que aqueles homens vão até o rei de Israel para ali então fazer um acordo. E disse assim, e diz a palavra do Senhor, que Ben-Hadad manda uma mensagem ao rei de Israel, Acabe, dizendo assim: Olha, Acabe, a tua prata, o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Acabe, coagido com aquela situação, porque sabia que Ben-Hadad era um rei ímpio, além de ser um rei ímpio, era um rei muito mau, e tinha um exército muito poderoso ao seu comando, ao seu serviço. E ele temia pelo que podia acontecer caso ele não obedecesse aquela ordem expressa do rei Ben-Hadad. Então ele consente naquela situação e diz a palavra do Senhor que ele fala assim: olha, tudo bem, eu darei o meu ouro, eu darei a minha prata, eu darei as minhas mulheres, eu darei os melhores dos meus homens, dos homens de Israel, para que sirvam o rei Ben-Hadad, o rei da Síria. E quando ele entra naquela situação, coagido com aquela situação, ele passa ali então a ser um servo de Ben-Hadad. Ele passa ali, a nação de Israel passa a servir a nação da Síria, onde deveria pagar impostos, onde deveria ficar ali sob orientação, sob os cuidados da Síria e também a proteção da Síria,
para que eles pudessem ali continuar sobrevivendo sem que tivesse que enfrentar ali uma guerra sangrenta e violenta por conta de tentar querer retomar a sua independência. Muitas vezes na nossa vida acabamos cedendo a certas pressões do inimigo, o inimigo muitas vezes nos propõe certos acordos e acabamos aceitando por medos de entrar em guerras, em confrontos e em lutas. Mas eu tenho uma coisa para dizer para os meus queridos irmãos, que sem luta não há vitória. É impossível alguém sair vitorioso de uma batalha que ele não lutou. E a pior coisa que tem é a pessoa coagida com o medo de uma situação, porque o medo é a fé na derrota. Certa vez eu ouvi isso e eu tomei isso para a minha vida. O medo é a fé na derrota. O rei, aleluia, Acabe, ele estava ali com a certeza de que ele não sairia vitorioso numa possível guerra entre Israel e a Síria. E quantas vezes são colocadas situações diante de nós, onde o inimigo muitas vezes se apresenta e nós acabamos cedendo a certos tipos de pressões, de situações, muitas vezes num relacionamento familiar, muitas vezes num relacionamento profissional, muitas vezes num relacionamento conjugal, onde nós sabemos o que devemos fazer, mas cedemos a certos tipos de pressões e situações, com medo de não aguentarmos e sabermos, mesmo que aquilo não é da vontade do Senhor, não é certo, sabemos que às vezes aquela situação ela pode acabar conosco. Eu vou dar um exemplo, pessoas que ali buscam ali uma aprovação dentro do seu trabalho, sabe que Deus muitas vezes não está no negócio de fazer aquilo que é errado, pagar uma propina ou aceitar um certo tipo de situação, aleluia, que sabe que é contrário à palavra do Senhor e ela acaba aceitando aquilo com medo muitas vezes de perder o emprego, ou de perder ou de perder a aprovação do homem, ou de perder aquilo que o patrão possa já ter confiado e entregado nas suas mãos por não aceitar um certo tipo de situação. Essa pessoa muitas vezes ela se torna refém da situação, mesmo ela sabendo que deve fazer o que é certo, ela sabe o que é certo fazer, ela faz acordo com o inimigo. É isso que o rei da Síria, o rei de Israel estava fazendo com o rei da Síria. Ele falou assim, olha, eu vim aqui e as suas mulheres são do meu povo, os seus filhos, os melhores dos seus filhos, ou seja, os mais belos, os mais fortes, aqueles que servem para lutar nas guerras, farão parte do meu exército. A tua prata, o teu ouro, as suas riquezas também são minhas. E ele para não enfrentar uma situação onde ele já acreditava que a derrota seria certa, seria iminente, ele não teria como sair daquela situação, ele acaba aceitando. Mas a palavra do Senhor diz assim, que quando se trata de pecado, um abismo, ele chama outro abismo. Quando nós cedemos a uma pequena pressão do inimigo, sempre virão situações ainda maiores, querendo nos fazer cair em laços ainda maiores. Quando nós aceitamos que certos tipos de situações são colocadas sobre as nossas vidas, são colocadas à nossa frente, pode ter certeza que aquela não vai ser aquela que não é a primeira e nem vai ser a última. Sempre o inimigo vai continuar tentando você na mesma situação. Mas a partir do momento que nós tomamos um posicionamento firme de dizer assim, chega, eu não aceito mais isso para minha vida, eu não quero mais saber dessa situação, eu não tenho mais parte com o pecado, eu não tenho mais parte com o inimigo, eu não faço mais acordo com o diabo, é a partir daí que então Deus ele começa a agir na sua vida. Se em meio àquela situação Acabe tivesse recorrido ao Senhor, o Senhor teria certamente dito, mas você já fez a sua aliança com o inimigo. Mas quando o inimigo volta, não contente com aquilo que ele já havia conseguido, ele fala assim, não só o ouro, não só a prata, não só as mulheres, não só os melhores dos teus filhos, eu também amanhã vou enviar os meus servos que esquadrinharão a tua casa. E tudo quanto eles quiserem, tudo quanto que eles acharem que é bom, eles vão tomar. Porque... aleluia, tudo que de precioso tiveres, eles tomarão consigo. Então o rei de Israel, temeroso com aquela situação, ele convoca todos os anciãos, todos os homens que serviam de conselheiros do rei, para ali saber o que eles deviam fazer acerca daquela situação. E diz a palavra do Senhor que então os conselheiros disseram assim, olha, não consintas nessa situação. Não faça mais nenhum acordo com o inimigo. Não faça mais nenhum tipo de pacto com Ben-Hadad. Não aceite mais nada que ele houver proposto para você. Ainda que seja necessário entrarmos em uma guerra, saberemos que o Senhor irá nos livrar. E a palavra do Senhor diz assim, que ele mandou o recado para Ben-Hadad, dizendo que não consentiria naquela situação, mas que o primeiro acordo ainda estaria, aleluia, de pé. Mas a palavra do Senhor diz que Ben-Hadad ele ficou furioso com aquela situação.
Ele então arma uma situação e ele prepara ali carros, cavalos, cavaleiros. E ele manda que um exército muito grande e poderoso, de 32 príncipes, persiga o rei de Israel, o rei Acabe. E no momento em que o rei Acabe estava ali naquela situação, a palavra do Senhor diz que no versículo 13, um profeta que chega a Acabe, rei de Israel, ele diz: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. E Acabe então ele pergunta por quem? Ele disse assim: olha, pelos príncipes. Aleluia. Assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E diz: quem começará a peleja? Disse: tu. E então Acabe, ele prepara ali um pequeno exército, o exército que ele dispunha, e segundo a ordem do Senhor, ele passa a perseguir o exército de Ben-Hadad. E numa vitória surpreendente, ele derrota todos os seus inimigos. E aí o rei da Síria, Ben-Hadad, ele sai derrotado daquela batalha, e ele vai embora. E o profeta manda avisar: olha, que no decurso de 1 ano, o rei da Síria voltaria para então armar uma nova estratégia e pelejar novamente contra Israel. E aquela palavra perturbou muito ao rei Acabe. Mas para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar, essa é apenas a introdução da mensagem. Havia uma guerra entre Israel e a Síria. E essa guerra foi travada nos altos montes. E no momento que essa guerra foi travada nos altos montes, miraculosamente, o Deus de Israel deu uma vitória surpreendente para a nação de Israel. Ele enviou ali os seus anjos, ele enviou ali o seu exército celestial e deu vitória para o exército de Israel. Ben-Hadad, não contente com isso, ele toma conselho com os seus príncipes, com os seus moços. Ele falou assim: olha, certamente venceram a batalha porque o Deus deles é Deus de monte. Agora nós vamos armar uma nova estratégia de guerra, vamos levar ele para os vales e vamos ver se o Deus deles ainda assim darão livramento a eles. Durante o decurso de 1 ano, eles prepararam ali uma nova investida. Para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar, nós vamos falar sobre, aleluia, que Deus é Deus de monte, de planícies e de vales. Para que você possa entender o que significa o monte. O monte representa os pontos altos da nossa vida. Não é difícil nós entendermos, através da Bíblia Sagrada, que monte é lugar de privilegismo, é lugar de visão privilegiada, é lugar de estar mais próximo ao Senhor. Vejamos na palavra do Senhor que Deus se revela a Abraão no Monte Moriá. No momento que Deus fala para Abraão: Abraão, vem sacrificar, vem me adorar, vem sacrificar. A Bíblia nos diz que Abraão sobe com o seu filho Isaque ao Monte Moriá, e ele fala para o seu filho que ali Deus proveria ali um cordeiro para si. E então Deus revela a Abraão e ali reafirma todas as promessas que Deus havia feito anteriormente. Através da fidelidade de Abraão, Deus fala com Abraão e Deus se revela a ele e diz assim: Abraão, como não me negaste aquilo que tu tinhas de mais precioso, colocando até mesmo o amor do teu único filho abaixo do amor que você tem por mim, assim também eu usarei de benevolência com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, e abençoarei todas as famílias da terra. E Deus reafirma as promessas. Monte é lugar de Deus se revelar. Monte é lugar de Deus falar conosco. No monte também Deus revela a Moisés a lei que regeria Israel por milhares e milhares de anos. Até hoje a nação de Israel, ela vive segundo o povo judeu, ele vive segundo a lei que foi revelada no Monte Sinai por Deus a Moisés. Monte também é lugar de Deus revelar a vontade dele para mim e para a sua vida. Também no monte é bom lembrar que Deus fala com Elias no Monte Horebe. Quando ele está no monte, a Bíblia diz assim, que ele ouve um vento, ouve um terremoto, ele vê um fogo, e nada disso, nada, por mais surpreendente que parecesse, revelava a Deus. Mas através de uma voz mansa e suave, Deus falava com Elias. Quando estamos no monte, Deus fala conosco numa voz mansa e suave. Eu estou falando de monte não em relação àquele montante de terra onde nós nos refugiamos para orar. Mas eu estou falando de monte como situações das nossas vidas. Para que você possa entender, o monte é o lugar que representa os pontos altos da nossa vida. É o lugar onde tudo está bem, tudo está dando certo, onde tudo está cooperando em nosso favor. Quando você vê o agir de Deus e vê Deus se manifestando de diversas formas, e você pode ver que Deus tem se revelado.
através das diferentes situações. O monte representa o lugar da visitação e revelação. É lugar de refúgio, é lugar de segurança. No monte também é lugar de descanso, de vida triunfante, lugar de vitória. É lugar de bênçãos, é lugar onde nós estamos na presença do Senhor, comendo o melhor da terra, vivendo aquilo, as promessas do Senhor, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu comparo talvez a vida do novo convertido como um monte. É o primeiro contato que ele tem com a presença do Senhor Jesus. Quando nós saímos do mundo cheio de carrapichos, cheio de vícios, cheio de coisas erradas, a palavra do Senhor diz assim, que Deus, quando tira o povo de Israel do Egito, Deus ele começa a tratar o povo de Israel de uma forma especial, carinhosa, afetuosa, digamos assim. Porque a Bíblia diz assim, que quando era para eles enfrentarem os inimigos, Deus envia eles por um outro caminho que, embora fosse mais longo, ali o Senhor estava livrando eles de entrarem num confronto direto com os seus inimigos. Porque esse cuidado Deus ele tem com aqueles que ele tem escolhido. Imagina se eu e você, quando chegássemos na presença do Senhor Jesus, ainda tentando se levantar, ainda tentando se firmar, e já passássemos por batalhas, por lutas travadas, por desertos, por vales, mas não, o Senhor ele nos tira, a Bíblia diz que de um charco terrível de lodo, Ele nos faz assentar em lugar de príncipes, Ele nos tira do monturo, Ele nos limpa, nos lava, nos sara, nos cura, nos purifica, e nos dá uma nova vida, nos dá um novo nome, nos traz um novo propósito de vida. Se você lembrar como era a sua vida antes de você dar esse passo de fé, talvez fosse momentos de angústia, de tribulação, de humilhação, de vergonha. No momento em que você entra na presença do Senhor Jesus, Deus te coloca no monte, num lugar importante, num lugar seguro, num lugar de refúgio, num lugar de descanso, onde embora tudo pareça contrário, você tem uma confiança de saber que aquele que te chamou, Ele tem cuidado de ti nos mínimos detalhes. Quer ver uma oração ouvida, uma oração respondida com a máxima agilidade possível? É a oração do novo convertido. O novo convertido ora de manhã, à noite está acontecendo. O novo convertido ele pede hoje, amanhã ele está contando a bênção na igreja. Você quer ver algo tremendo? Dá oportunidade para o novo convertido. Todo dia ele tem uma bênção para contar. Todo dia ele tem algo que Deus fez na vida dele para falar. Porque é assim que Deus faz na nossa vida. Quando nós estamos nos achegando a Ele, Ele vai criando o ambiente para que você possa saber que você serve um Deus afetuoso, que você serve um Deus amoroso, que você serve um Deus bom, justo, e que diz que ai daquele que tocar na menina dos seus olhos, ai daquele que se levantar contra mim, contra a sua vida. É esse o Deus que estamos falando, o Deus de monte, é o Deus de justiça, é o Deus que nos coloca em lugar de refúgio, é o Deus que nos coloca em lugar de segurança, é o Deus que nos coloca em lugar de descanso, é o Deus que coloca em lugar de vida triunfante, é o Deus que coloca em lugar de vitória. Quando damos o primeiro passo para Jesus, tudo começa a dar certo. As coisas começam a andar, aquilo que estava travado começa a ser desfeito e as coisas começam a andar. E uma coisa importante que nós temos que observar, que no monte é lugar de visão ilimitada. Eu moro num lugar alto, muito alto. E de onde eu estou, lá onde eu moro, eu consigo ver muita coisa. Quilômetros e quilômetros de distância. Mata, casas, carros, tudo. É lugar de visão ampla. É lugar onde todo problema, toda circunstância parece ser pequena. Quem olha uma árvore de cima de um monte, lá para baixo, parece uma grama. Quem olha uma casa, um carro, parece algo muito pequeno. E assim a visão de quem está no monte. Por pior que seja o problema, ele enxerga aquilo como algo muito pequeno, porque ele está muito mais próximo de Deus do que do problema. Se você tem estado próximo de Deus, você vai enxergar o problema como algo pequeno. Quem está no monte vê as coisas assim. No monte, nós podemos observar os passos dos nossos inimigos. Uma coisa que me chama muito a atenção é que costumeiramente, todas as vezes que Deus tem algo para nos mostrar, a Bíblia diz assim que Ele não faz nada sem que revele antes aos seus santos profetas. Deus tem falado através dessa igreja em sonhos, profecias, visão, revelação, mas sempre que há algo, uma aproximação do inimigo, Deus ele nos mostra antes para que nós possamos nos preparar, nos antecipar ao ataque do inimigo. E como diz a palavra do Senhor, o rei de Israel pergunta, mas quem irá atacar? Nós ou eles? E o Deus fala para o rei Acabe
Quem irá atacar são vocês. Quem ataca não é o diabo que tem nos atacado, não é o diabo que tem nos atacado, mas nós que temos que atacar o inferno, porque a Bíblia nos diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu nunca vi porta como arma de ataque. Porta não é ataque, porta é defesa. O que Deus está falando é que nem mesmo as portas do inferno podem impedir o progresso da igreja, nem mesmo as portas do inferno podem impedir você de lutar contra os seus inimigos. E as armas das nossas milícias, elas são espirituais. Por mais que a pessoa que o diabo tenha usado seja um parente próximo, um amigo, alguém da sua casa, alguém do seu convívio, alguém do seu ministério, saiba que aquele que está agindo através dessa pessoa, é ele que deve ser derrotado, e é por ele que você deve orar e repreender. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Por mais difícil que pareça a situação na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, nós temos que crer que a nossa luta é espiritual. E Efésios capítulo 6 diz a respeito das armaduras de Deus. O Senhor, Ele nos deu um capacete de salvação para que nós pudéssemos resistir aos dardos inflamados do maligno, às setas que o diabo tem lançado nas nossas mentes. Ele nos dá uma couraça que para proteger o nosso peito das investidas do diabo, das lanças, das setas. Ele nos dá uma sandália, Ele nos dá um cinturão de justiça. Ele nos dá um escudo e o mais importante, Ele nos dá uma espada. Para quê? Para nos defendermos com o escudo da fé. Mas quando tivermos oportunidade, atacarmos e vencermos os nossos inimigos. É isso que o Senhor espera de nós. Porque senão o Senhor só ia nos revestir de couraça. O Senhor só ia nos revestir de capacete. E o Senhor só ia nos revestir de armadura e escudo. Só para você ficar apanhando e aguentando, não. O Senhor quer que você se levante e ataque o inimigo que tem vindo contra a sua vida. Como, pastor? Comece a orar e declarar que ele não tem poder contra a tua casa, ele não tem poder contra a tua vida, e ele vai ter que bater em retirada, porque a Bíblia nos diz que ele está ao derredor, mas se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Aleluia! A planície representa o cotidiano, a rotina, as situações costumeiras. É aquilo que nós fazemos que faz parte do nosso cotidiano. Eu creio aqui que todo mundo tem uma programação diária. Ninguém acorda aqui sem saber o que vai fazer. As mães têm o hábito de levantar cedo para colocar os filhos na perua, levar para a escola. Depois arrumam a casa. Os maridos, algumas irmãs também trabalham, tem horário para entrar, tem horário para sair. Tem que cumprir um certo ritual dentro do trabalho. Algumas pessoas têm uma vida regrada, tem o horário certo de dormir porque tem o horário certo de acordar. Se você ligar na casa de algumas pessoas aqui 9, 10 horas da noite, num dia que não tenha culto, com certeza essa pessoa pode ser que já esteja dormindo, porque ela acorda muito cedo. Mas o que eu quero falar em relação à planície é que se eu e você não conseguirmos enxergar Deus ou nos relacionar com Deus nas coisas simples e cotidianas da vida, não vai ser nas adversidades que vamos nos relacionar com Ele. Sabe por quê? Se você não conseguir lavar uma louça e conversar com Deus, falar e ouvir Ele, não vai ser quando você estiver na prova que você vai ouvir Deus falar. Se você não conseguir dirigir um carro, conversar com Deus, falar com Ele, sentir a presença dEle e ouvir Ele, não vai ser quando você estiver no monte ou no vale que você vai ouvir Deus se revelar a você. Porque Deus também se revela a nós no cotidiano. E mesmo no cotidiano também, o inimigo também tem afronta para as nossas vidas, também tem luta. Quem aqui não passa por problemas na sua vida cotidiana? No seu relacionamento familiar, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento profissional. Eu tenho certeza que todas as pessoas têm algo que muitas vezes afligem ela durante o dia. Muitas vezes eu chego em casa, minha esposa eu nervoso por um dia cansativo de trabalho, e ela está preocupada por coisas cotidianas que todo dia ela faz, e parece que todo dia ela está preocupada com a mesma situação. Está nervosa com a mesma situação. Porque mesmo na planície, nós muitas vezes somos afrontados pelo diabo. O diabo ele usa coisas cotidianas. O inimigo ele usa coisas cotidianas para nos querer fazer sair da presença do Senhor Jesus. Agora eu quero falar de vale. No vale representa os tempos de baixa, de dificuldades. Em tempos difíceis somos tentados a crer que Deus não está conosco. Quem aqui nunca passou por uma situação muito difícil, que parece que o teto está de bronze? Parece que você ora e nada acontece.
Você vai para a igreja orando e falando, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Deus fala com A, com B, com C, usa o profeta e você fala, agora é minha vez. Quando o profeta aponta o dedo para a irmã que está atrás de você, você fala, eu, e o profeta fala assim, não, a irmã que está atrás. Esse muitas vezes é o tempo de vale nas nossas vidas. Eu tenho certeza que todos nós passamos por isso. São momentos de dificuldade, de angústia, de tribulação. O tempo de vale, ele representa um lugar de sofrimento. Ele representa um lugar de angústia, um lugar de adversidade, um lugar de insegurança. Talvez você venha para a igreja, embora as pessoas te vejam sorrindo. Só você sabe como está o seu coração, só você sabe como está a sua vida. Você olha para o irmão, e aí o pastor fala, cutuca o irmão que está do seu lado e fala, que bom que você está aqui. O irmão abre aquele sorriso, você não consegue nem retribuir o sorriso. A única coisa que você tem vontade de fazer é falar assim, me dá um abraço, que hoje eu quero chorar. Eu não sei qual é o momento que você tem vivido na sua vida, mas o momento de vale muitas vezes é mais constante na nossa vida do que o momento de monte. Porque nós vivemos uma vida de contrapontos. Nós só sabemos que algo é doce porque existe o amargo. Só sabemos que algo é ruim porque existe o bom. Só sabemos que algo é bom porque existe o ruim. Só sabemos que algo é quente porque existe o gelado. Nossa vida é um contraponto. E o Senhor permite que muitas vezes passamos por situações como essa para valorizar os momentos de bênção, os momentos de vitória, os momentos de monte na nossa vida. E talvez o seu coração esteja assim hoje, como vivendo um vale. Um lugar de adversidade, um lugar de insegurança. Um lugar de achar que nada vai dar certo. Um lugar de medo, de pavor. Quem está no vale? O vale é um lugar baixo, é um lugar abaixo da planície. Vamos colocar o vale como se fosse um grande buraco. Muitas vezes as pessoas se sentem assim, mesmo estando na presença do Senhor Jesus. E quando estamos no vale, não conseguimos enxergar nada que está ao nosso redor. Não ficamos com uma visão limitada de tudo que está acontecendo. E no vale, por menor que seja o problema, ele ainda é maior do que, aleluia, você pode enxergar. Porque enquanto você está no monte e você vê tudo pequeno, no vale, por menor que seja, aquilo tem o poder de conseguir fazer com que você se sinta cada vez pior. Quem aqui já andou descalço em meia pedras, ponte aguda, sabe do que eu estou falando. Às vezes você pisa numa pedrinha e por menor que ela seja, aquilo te causa um desconforto enorme. Porque você está descalço. Às vezes você vê uma situação, por menor que seja, você precisa pular um obstáculo. Mas você está tão cansado, tão oprimido, tão abatido, que por menor que seja aquela situação, ela parece interminável, ela parece grande demais. Eu creio que a essa altura, por isso que o inimigo tenta a todo custo nos tirar dos montes, nos tirar do lugar seguro, nos tirar do lugar de refúgio, nos tirar do lugar de paz, nos tirar do lugar de vitória, nos tirar do lugar onde vemos situações grandes como se elas fossem nada, porque confiamos em Deus. O inimigo, ele tenta nos enfraquecer, minar as nossas forças, desestabilizar as nossas estruturas. Por isso que a todo custo o inimigo tenta contra as nossas vidas. Mas hoje Deus tem uma revelação especial para mim e para você. Eu creio que a essa altura você já tenha se encaixado em alguma dessas situações. Alguém aqui possa dizer assim, eu estou no monte. Mas muitas pessoas dizem assim, eu estou no vale. No monte é fácil obter vitória. Porque a sua confiança está tão em alta, que por mais difícil que seja o problema, você tira de letra. Mas só quem está no vale sabe o quanto é difícil enxergar ali uma solução para aquele problema. Porque no vale não vemos de onde vem o inimigo, não vemos de onde vem o perigo, temos uma visão muito limitada das coisas. E é isso que muitas vezes nos impede de obter a vitória. Mas algo precisamos aprender com essas três situações. Os inimigos de Israel, o rei Ben-Hadad, ele envia então um novo exército. Aí ele fala assim, olha, porque certamente o Deus deles é Deus de montes, não é Deus de vales.
Quando eles estiverem fracos, cansados, sobrecarregados, desestabilizados, angustiados, oprimidos, então nós o venceremos. É por isso que você tem passado tanta luta, é por isso que você tem passado tanta afronta, é por isso que você tem passado tanta perseguição, porque o inimigo acha que dessa forma ele vai obter vitória sobre a sua vida. Ei, escute aquilo que eu quero dizer para você nessa noite, escute aquilo que Deus está dizendo para você, que mesmo em meio a essa situação, Deus mandou dizer para Israel, e Deus manda dizer para você, que Ele é Deus de monte, Ele é Deus de planície, Ele é Deus de vale, e nessa situação, Ele está contigo, Rabachuriande. Precisamos aprender que o inimigo é grande, mas o nosso Deus é muito maior. Diga para o irmão que está do seu lado: maior é o que está comigo do que aquele que no mundo está. Maior é o que está comigo do que aquele que tem se levantado contra a minha vida. Algo que precisamos aprender também: não importa o lugar onde você está, Deus é contigo. Não importa se a situação é de monte, não importa se a situação é de planície, não importa se a situação é de vale, não importa se você está vivendo uma vida bela e regalada, cheia de bênçãos, ou se você está vivendo uma situação de miséria, de angústia, de opressão, o Senhor manda dizer: eu sou contigo, Rabachuriande Comanais. Aleluia! Outra coisa que precisamos entender e aprender: que mesmo em lugares altos se travam grandes batalhas. Mesmo quando tudo parece estar bem, ainda assim o inimigo tem uma armadilha preparada para mim e para você. O que nós precisamos crer e entender, que é que aquele que nos chamou para a boa obra, Ele é fiel. Aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que fez uma promessa para a sua vida, é Ele quem vai te dar vitória face aos seus adversários. Aleluia! Outra coisa que aprendemos a aprender: as maiores vitórias são conquistadas no vale. Diga ao seu irmão: as maiores vitórias são conquistadas no vale. Você crê? Você crê? Diga para o seu irmão: você crê que no meio desse vale Deus tem uma grande vitória para você? Você crê que no meio desse vale Deus tem uma grande vitória para a sua família? Você crê que no meio desse vale você vai ver Deus colocando por terra o gigante da humilhação, o gigante da opressão, o gigante da vergonha, o gigante da contenda? Você crê que neste vale Deus tem vitória para a tua vida? No meio do vale, onde são travadas as maiores batalhas. Sabe por quê, queridos? Porque no monte é fácil nós olharmos e nos anteciparmos e até mesmo sabermos como guerrear. Mas no vale, a única opção que temos é confiar no Senhor. E não há batalha em que o Senhor entre, que Ele não saia vencedor. Quem aqui crê que Jesus é o vencedor invicto e Ele tem pelejado pela sua vida, aplaude, exalte e glorifique ao Senhor. Aleluia! No vale são travadas as maiores batalhas. E escute que agora eu quero encerrar a mensagem. Eu quero fechar essa mensagem com uma revelação especial de Deus para a sua vida. Em Ezequiel capítulo 37, diz a palavra do Senhor que Deus leva Ezequiel até um vale de ossos secos. Diz assim: Deus leva Ezequiel ao vale. Agora olhe para o irmão e diga assim: quem te levou ao vale foi o Senhor. Diga com autoridade: quem te levou ao vale foi o Senhor. Mas espere, Deus tem um propósito no vale. Quando Deus ele leva Ezequiel ao vale, Deus ele fala para Ezequiel: Ezequiel, o que é que você vê? Ezequiel olha e fala assim: olha, eu vejo ossos sequíssimos, muito secos, muito sequíssimos. Algo que realmente não tem mais jeito. E aí Deus fala assim: Ezequiel, podem esses ossos reviver? A resposta do profeta é: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes se o Senhor pode mudar a vida do meu marido.
Senhor, Tu sabe se o Senhor pode abrir outra porta de emprego para mim. Senhor, Tu sabe se o Senhor pode mudar a minha vida financeira. Senhor, Tu sabe se o Senhor pode mudar a minha vida espiritual, a minha vida ministerial. Senhor, Tu sabe se o Senhor pode me levantar de novo. Senhor, Tu sabes. Diga ao Senhor qual é o teu vale nessa noite. Olhe para o Senhor e ainda que em pensamento diga a Ele: Senhor, Tu sabes se nesse vale o Senhor pode trazer vida. Diga ao Senhor nessa noite: Senhor, Tu sabes se nessa situação o Senhor pode trazer algo novo. Se nessa situação o Senhor pode mudar algo. E aí o Senhor então olha para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, profetiza sobre o vale. O que Deus está mandando dizer é: sim, Deus tem propósito no vale com você. O que Deus está mandando te dizer é que é para você profetizar na sua casa, profetize no teu trabalho, profetize no teu ministério, profetize na vida do teu marido, do teu vizinho, profetize nesse vale que você acabou de declarar ao Senhor, que Ele sabe se pode se reviver, porque hoje o Senhor está trazendo vida de acordo com aquilo que você profetizar. Profetize hoje, você vai ver o milagre acontecer. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. No vale, Deus te dá autoridade para profetizar. Deus te dá autoridade para profetizar. Mas agora escute algo que eu quero falar e ensinar para você. Não vá ao profeta e peça ao profeta para que profetize no teu vale. Essa autoridade Deus já está dando para você. É você que vai declarar sobre a vida do teu esposo. É você que vai declarar sobre a tua casa. É você que vai declarar sobre as suas finanças. É você que vai declarar sobre a sua vida ministerial, espiritual, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida conjugal, sobre onde você precisa viver o milagre. Deus está dando autoridade para você hoje profetizar no vale, e o inimigo vai ser vencido pelo poder da palavra do Senhor. Profetize hoje e você vai ver o milagre acontecer. No vale, Deus te dá autoridade para profetizar. Aleluia. Eu quero, antes de encerrar essa mensagem, chamar a missionária Jussiane e o grupo de louvor para louvar, aleluia, um hino que sempre falou muito comigo. Quem aqui crê que Deus falou nessa noite e hoje vai sair daqui com uma determinação diferente de profetizar? Profetize sobre o seu negócio. Tem contrato para fechar, profetize. Ora bachuriando ecomanaias. Quer vitória sobre a sua vida financeira? Profetize. Quer salvação para a sua casa? Profetize. Quer mudança para a sua vida? Profetize. Profetize hoje, você vai ver o milagre acontecer. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu não vou pedir para que você venha aqui à frente novamente, mas coloque a mão no seu coração. Enquanto os irmãos estiverem orando, estiverem louvando, você vai louvar, adorar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. E profetizar sobre esse vale. Se você tem um sonho e isso tem te angustiado porque você não tem alcançado seu sonho, profetize hoje, você vai ver o milagre acontecer. Profetize. Profetize, profetize. A palavra de hoje é profetize, porque o meu Deus é Deus de montes, é Deus de planícies, é Deus de vales. Não importa qual a situação em que você está, mas Ele está contigo em todos os momentos. E essa promessa quem fez foi o Senhor Jesus. Eis que estou convosco em todos os momentos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Veio sobre mim a mão do Senhor,
E o Senhor me levou em espírito, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos ressequidos, me fez olhar em volta deles. Eram muitos que estavam ali. Filho, podem reviver? Me perguntou e eu disse, Senhor, tu sabes. E disse, profetiza e você vai ver o que eu posso fazer. Profetiza que os mortos podem reviver. Profetiza a carne de Deus pode crescer. Espírito e Deus, eu sou o Deus que faço ser o que não é. Só pra honrar aquele que não tem morte. Profetiza saúde aonde a enfermidade, vitória aonde a derrota. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deixa que o Espírito de Deus tome a tua vida agora. Deixa que o Espírito de Deus te leve agora ao sobrenatural. Use-se de você. Veio sobre minha mão o Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos ressequidos, me fez olhar em volta deles. Eram muitos que estavam ali. Tudo podem reviver. Me perguntou e eu disse, Senhor, tu sabes. Eu disse, profetiza e você vai ver o que eu posso fazer. Profetiza que os mortos podem reviver. Profetiza pra dizer que os vão crescer. Vai entrar, eu vou profetizar sobre a tua vida, sobre tudo que o Senhor colocar. O Senhor Deus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai fazer do Senhor um homem segundo o coração de Deus. Vai colocar nos teus lábios a palavra do Senhor, vai calçar nos teus pés a palavra do Evangelho, e pôr na tua mão a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Num tempo chamado já, o Senhor não partirá dessa terra sem experimentar o melhor de Deus na tua vida. O Senhor há de restituir tudo que o diabo te roubou, tudo que o diabo pôs a mão. Deus te devolverá tua honra. Deus te devolverá em dobro. O Senhor proverá que Deus nesta noite falou contigo. Profetiza que os mortos podem reviver. Profetiza pra dizer que crescer. Vai entrar em você e vereis. Eu sou o Deus que faço ser o que não é. Só pra honrar aquele servo que andou pela fé. Quando falo você pode Senhor. A vitória é sua, pode receber. Levanta as tuas mãos assim para receber a vitória. Aleluia. Levanta bem alto as suas mãos. A vitória é sua, pode receber. Está recebendo a vitória? Isso, fica com a mão em pé assim, fica com a mão levantada. Isto. Receba a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Agora fecha assim a tua mão. Creia. Olha para ela assim e diz assim: a minha vitória eu estou levando para minha casa. E nada e ninguém vai me tomar. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.